Olá, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho mais de processo civil, um pouquinho mais de pressupostos processuais e hoje a gente vai falar de pressupostos de validade, tá? Esses pressupostos de validade, ao contrário dos pressupostos de eficácia do processo, eles se referem justamente, tá, a formação do processo e procedimento, tá? Nos pressupostos de validade, o processo ele será nulo, não inexistente, tá? Então, aqui dentro da nulidade, a gente tem um certo prazo para reclamar, tá? A limitação, na verdade, por ser uma gravidade menor, a limitação temporal é menor. Então, eu tenho um processo ineficaz quando o dano é muito grave ao processo. A falta desse pressuposto gera um absurdo processual, uma coisa que o Estado nunca admitirá, tá? Já a falta de um pressuposto de validade gera nulidade do processo e que se as partes ficarem inertes e simplesmente aceitarem aquilo e o tempo for passando e o tempo passar muito, o Estado vai falar: agora, filha, deixa como tá, vamos pôr uma pedra nisso e segue em diante, mesmo com a nulidade lá atrás, tá? Tem que tomar um cuidado nisso, porque aqui a gente tem uma diferença substancial com relação à gravidade de um e a gravidade do outro. Não é que a gravidade do pressuposto de validade, a falta do pressuposto de validade seja pouca, não é, tá? É alta a gravidade, porém, ela acaba se convalidando pelo decurso de tempo, ou por um decurso curto de tempo, ou por um decurso longo de tempo, mas ela acaba se prorrogando no tempo. Tudo bem? Para fazer uma associação didática aqui, tá? Mas é um posicionamento que eu quero que você entenda que ele não vem da doutrina, não vem da jurisprudência, nem há uma ligação perfeita entre isso, porém funciona bem para uma associação lógica, tá? No pressuposto de eficácia, a gente tem um dano ou a falta de um elemento do processo enquanto conceito. Já no pressuposto de validade, a gente está falando de aspectos procedimentais, ou seja, a gente está falando da forma de organização dos atos. Falha na organização de atos ou na prática de atos, e aqui falha na estrutura base, na formação base, tá? Então vamos lá. Qual o momento de arguição aqui da falta de pressuposto de validade? O momento para a gente poder alegar isso depende, tá? Se o processo está em curso, e esse pressuposto gera nulidade relativa, eu tenho que alegar imediatamente. Faltou o pressuposto, eu tenho que alegar na primeira oportunidade para falar nos autos. Ah, mas é um pressuposto que gera nulidade absoluta, então eu posso alegar isso a qualquer tempo em instância ordinária. O que significa isso? Até o segundo grau de jurisdição, ou grau recursal, tá? Segundo grau, eu ainda posso falar de nulidade absoluta sem problema nenhum. Se eu não falar até lá, até chegar na instância superior, eu não mencionei em momento algum, já era, porque para chegar na instância superior, eu preciso pré-questionar as matérias, tá? Então tá bom. E se já teve trânsito em julgado? E agora? Como que a gente faz? Entra com uma ação chamada ação rescisória, tá? A ação rescisória, ela serve para desfazer a coisa julgada, que é eivada de nulidade. Então, se tem uma nulidade, eu entro com uma ação rescisória para desfazer essa coisa julgada. Só que aqui tem uma diferença substancial com a ação declaratória com relação à falta de pressuposto de existência, tá? De eficácia. Com relação à ação rescisória, a gente tem um prazo de 2 anos para entrar com essa ação, tá? Então, a ação rescisória, ela tem prazo. Passou esse prazo, aquela nulidade, ela se convalida, ainda que ela seja absoluta, tá? Aí é uma questão bem complicada, porque normalmente a gente fala em nulidade absoluta, não há convalidação. Em um determinado momento, longo no tempo, tá? Muito para frente isso. 2 anos a contar do trânsito em julgado, mas a gente tem uma estabilização. Não vamos falar em convalidação, mas a gente tem uma estabilização daquele julgado, e aquele julgado não vai ser mais revisto de forma alguma, tá? Bom, com relação aos pressupostos de validade, a gente tem duas naturezas diferentes, tá? Duas ordens diferentes.
os pressupostos de validade positivos e os pressupostos de validade negativos. Os pressupostos positivos são aqueles que devem estar presentes no feito, ou seja, eu devo preencher esses requisitos, esses pressupostos, para que o processo tenha andamento, tá? E o pressuposto negativo é aquele que não pode estar presente para que o processo exista. Se existir um pressuposto negativo, o processo morre, tá? Então vamos lá. Pressupostos de validade positivos, tá? Positivos são aqueles que têm que estar presentes para que o processo tenha andamento válido e regular, tá? Primeira coisa é a aptidão da petição inicial. A petição inicial ela não pode ser inepta, tá? Para que ela não seja inepta, eu tenho que ter uma relação de coesão textual, tá? Então o texto dela tem que ser coeso, os pedidos têm que corresponder à causa de pedir, então eu tenho que ter uma causa de pedir conexa com o pedido, tá? E naturalmente eu tenho que observar o artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? O que significa dizer que a petição tem que ser apta ou não ser inepta? Significa que eu tenho que ler a petição e ela tem que fazer sentido tanto no português como para o direito. Tudo bem? Eu tenho que observar a regra de competência, tá? Isso é outro pressuposto válido de validade positivo, tá? A regra de competência absoluta e relativa. Lembrando que a competência relativa, ela tem que ser arguída na defesa, tá? Então, no primeiro momento que o réu fala nos autos, ele tem que falar: Excelência, você é relativamente incompetente, tá? Para quê? Para remeter para o juízo correto. Se a incompetência for absoluta, eu posso arguir ela até o grau recursal, tudo bem? Sem problemas nenhum, tá? Bom, então competência segundo e o outro capacidade. A capacidade aqui que eu estou falando é a capacidade com relação a ser parte ou a capacidade processual. A capacidade postulatória, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho nessa aula mesmo, tá? Ela é um pressuposto de eficácia, tudo bem? Então tem que prestar atenção nesse detalhezinho. A capacidade postulatória é eficaz porque está ligada à formação do processo, não à prática de atos processuais ou procedimentais, tá? Então, pressupostos de validade positivos são esses que têm que estar presentes. São vários, tá? Tudo que tem que estar presente para que o processo exista. Pressupostos de validade negativos são aqueles que não podem existir. Litispendência, coisa julgada, perempção e compromisso arbitral. Beleza? Se tiver litispendência, se tiver coisa julgada, se tiver perempção, se tiver compromisso arbitral, não tem processo. Morre o processo, mata o processo na hora. Litispendência, duas ações idênticas tramitando. Dá para fazer isso? Uma na primeira vara, uma na segunda vara. São iguaizinhas, as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Pode? Não, uma delas vai morrer, tá? A segunda aqui, ó, vai morrer. Coisa julgada, uma ação já foi, já transitou em julgado, já teve decisão, já está imutável a coisa, entraram com uma outra ação idêntica, clamando a mesma coisa. Pode? Não, vai morrer. Perempção, perdi a possibilidade de entrar com a ação, porque eu, por inércia, por 3 vezes, deixei o processo e ir para o arquivo, tá? E o último compromisso arbitral. As partes, vamos pegar as partes aqui, partes, fizeram um contrato entre elas, tá? Conversaram aqui, fizeram esse contrato de submeter aquele litígio a um árbitro, ou seja, uma câmara arbitral. Essa câmara arbitral, ela é privada, ela vem de uma formação privada, tá? E isso vem de um contrato, uma forma de resolução de conflito, tá? Não jurisdicional, naturalmente, não é o Estado juiz, tá? É um árbitro, um terceiro privado que vai solucionar aquele conflito por força de um compromisso arbitral, de uma cláusula entre as partes. Se as partes falam assim, ó, ao invés de, se a gente tiver problema, ao invés de a gente ir para o judiciário, a gente vai para essa câmara arbitral aqui, eles vão solucionar o nosso conflito. Tudo bem? É bem simples, tá? Se existir qualquer um desses, litispendência, coisa julgada, perempção, compromisso arbitral,
morreu meu processo, matou o processo, tá? Por quê? Porque são pressupostos de validade negativos, eles não podem existir. Tudo bem? Tudo bem, professor, maravilha. Vamos lá, capacidade, último tópico dessa videoaula. A capacidade, ela vem como um ponto muito interessante e muito problemático dentro do processo civil, que a gente tem que prestar bastante atenção. É simples, 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 mas a gente tem que prestar atenção. A gente falou primeiro de legitimidade ad causam. Mantenham isso em mente, tá? O que é legitimidade ad causa? É uma condição da ação, não é um pressuposto, tá? Então ela vem para dar ensejo ao direito de ação, tá? Depois a gente vai passar para uma análise de pressupostos. Essa análise de pressupostos vai analisar a capacidade. Essa capacidade vem emprestar um pouquinho lá do direito civil, tá? E são 3 capacidades: capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Vamos lá. A capacidade de ser parte diz respeito à possibilidade de ser autor ou ser réu em um processo, de ocupar a cadeirinha, ficar sentado lá na cadeirinha, tá? No processo, tá? Basicamente isso, tá? Ocupar o polo processual. Quem tem capacidade de ser parte? Todo mundo, todas as pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes despersonalizados que a lei confere capacidade de ser parte, tá? Condomínio, herança jacente, herança vacante, massa falida, tá? Todos esses podem ser autores ou réus de processo, tá? Então, um bebê, tá? Acabou de nascer, pode ser autor de um processo? Pode. Vamos pensar, uma empresa que acabou de falir, já não tem mais pessoa jurídica, pode ser autora de um processo? Pode. Pode ser réu? Pode. Claro que é réu, tá? Tudo bem? Tranquilo, tá, gente? Capacidade de ser parte é simplesmente aquela capacidade de estar lá no processo como autor ou como réu, ocupar uma dessas polaridades, tá? Capacidade processual. Capacidade processual, também conhecida como legitimidade ad processum, tá? Essa legitimidade ad processum ou capacidade processual diz respeito à prática de atos no processo sozinho, tá? Então, não me basta poder ser parte, poder ser autor de um processo. Eu tenho que ter a possibilidade de praticar atos no processo, como depor, como estar presente em audiência, falar com o juiz, tá? Não é fazer requerimento, tá? Não estou falando de um aspecto procedimental, estou falando de praticar atos mesmo, falar, assinar, conversar, tá? Dentro do processo. Capacidade processual, ela tem uma relação íntima, grudadinha lá com a capacidade civil. Então, eu vou precisar ser assistido toda vez que eu for relativamente incapaz. Vou precisar ser representado toda vez que eu for absolutamente incapaz. Então, vamos entender. Num processo, lembra do bebê recém-nascido? Ele quer alimentos do pai dele. Quem é o autor da ação? O menor, tá? O bebê recém-nascido, beleza? Quem que vai estar dentro da audiência, depondo, falando? A mãe. Beleza? É simples, a mãe tem a capacidade processual no lugar do menor porque ela representa o menor, tá? O menor, no caso, não tem capacidade processual, tá? Esse menor, bebê, tá? Ou ele pode ter uma incapacidade relativa processual, ele tem que estar lá, mas tem que estar assistido, tem que ter a pessoa do lado dele. Nesse caso, ele vai depor, mas o assistente tem que estar junto lá para... Cadê zóio? Tá bom? Vamos lá. Próximo, capacidade postulatória, o último ponto aqui que a gente precisa tratar. Capacidade postulatória é aquela capacidade de formular requerimentos em juízo. É a capacidade de postular em juízo, de peticionar, tá? Só tem capacidade postulatória o advogado, tá? Advogado, Ministério Público e todos aqueles que a lei confere, tá? Mas vamos entender mais fácil aqui, pensar no advogado. É a capacidade de falar em juízo, falar com o juízo, se dirigir ao juízo, formular requerimentos e pretensões,
tá? Então a parte, por mais que ela tenha capacidade de ser parte, capacidade para o processo, ela precisa contratar o advogado, precisa de um representante com capacidade postulatória para se fazer ouvir em juízo, tá? É o famoso ius postulandi. O ius postulandi é privativo do advogado, salvo raríssimas exceções legais, tá? Vou citar aqui a do juizado, mas não é a única exceção, tá? No juizado eu não preciso, pelo menos em primeira instância, primeiro grau, não preciso de advogado. Até 40 salários mínimos foi o juizado especial civil comum, tá? For fazenda são 60 salários mínimos, 30 salários mínimos sem advogado e 60 com, tá? Então, gente, tomem cuidado aqui com essa situação do jus postulandi, porque ele é uma regra e ele tem exceções que apenas a lei pode dispor, tá? Não cabe às partes falar sobre isso. Tudo bem? Ótimo, vamos lá. Com relação à capacidade aqui, a capacidade de ser parte e a capacidade ad processo, legitimidade ad processo, elas são causas, são pressupostos de validade do processo, ou seja, geram a nulidade do feito, ou se o processo caminhou sem a capacidade processual, por exemplo, o menor foi lá, praticou os atos, ficou na audiência, fez tudo, caminhou, passou 2 anos, ninguém trocou ação rescisória, acabou, já era, tá tudo certo, tá? Gera nulidade no processo. Com relação à capacidade postulatória, tá? Eu tenho uma inexistência do processo, tá? Então eu tenho um requisito de eficácia do processo na capacidade postulatória. Então tomem cuidado com essa questão da capacidade postulatória. Isso é tão marcante no processo, é tão fundamental que o processo não pode caminhar sem o advogado ou sem aquele ius postulandi ou aquele de direito, tá? Falando em juízo. Tudo bem? E isso pode ser arguído, essa ineficácia pode ser arguída a qualquer tempo. Beleza? Bom, gente, por hoje é só, tá? Embora o tema seja curto, ele é denso, tá? Então, assistam quantas vezes vocês precisarem, revejam o material, tá? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um abração, fiquem com Deus.